Existe um eterno dilema na cabeça do trader. De forma geral, existem muitos dilemas, mas eu quero te falar de um que é particularmente interessante, que todo trader precisa lidar com esse dilema na hora de posicionar uma operação no mercado financeiro. Meu nome é Diógenes, é um prazer estar aqui com você em mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. Durante este ano de 2025, eu me propus em fazer um vídeo por dia. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu quero convidar você para se inscrever, porque amanhã nós teremos vídeo novo, tá? E todos os dias do ano. Então, se inscreve, deixa o like e vamos para o tema do nosso vídeo. Bom, existem muitos dilemas, tá? Em economia, isso é chamado de trade-off, ok? O que é um trade-off? É uma escolha conflitante. É uma escolha entre duas coisas que apresentam aspectos positivos e negativos. Portanto, um trade-off parte do princípio de que se você escolher o aspecto positivo de uma dessas coisas, você estará perdendo o aspecto positivo da outra coisa e vice-versa. O que quer dizer esse trade-off? É uma escolha conflitante. Você precisa abrir mão de algo para ter uma outra coisa. Vamos para a tela, eu quero desenhar um pouco e te mostrar isso na prática. O trade-off, então, é uma escolha entre duas coisas que elas apresentam características, aspectos positivos e negativos. Imagina que você tem uma coisa 1 e uma coisa 2. Tá? Coisa 1 tem seus aspectos positivos e negativos. Coisa 2 tem seus aspectos positivos e negativos. Se você escolhe a 2, você está automaticamente abrindo mão dos aspectos positivos da coisa 1 e assim por diante. Tá? Se você escolhe 2, se você escolhe 1, você está abrindo mão das coisas positivas da coisa 2. E é claro, você precisa conviver com as coisas negativas daquilo que você escolher. E um desses dilemas, tá? O termo é trade-off. Vamos escrever aqui. Escrever para você, inclusive se você quiser procurar, tá? Trade-off. Se você quiser procurar sobre isso, é uma coisa bastante interessante e a gente pode ver isso muito presente em vários aspectos da vida, não só do mercado financeiro. E um dos trade-offs mais importantes que nós traders precisamos lidar é com a questão da relação risco-recompensa. E uma coisa, eu vejo que muitas pessoas falam disso, não dá para falar de relação risco-recompensa sem falar de taxa de acerto. Nós não podemos separar essas duas coisas. Por quê? Por causa que essas duas coisas estão intimamente ligadas. Relação risco-recompensa, taxa de acerto. E onde que existe o trade-off, ou essa escolha conflitante que nós precisamos lidar quando se trata de relação risco-recompensa? Basicamente, para você que eventualmente não sabe, né, ou está um pouco perdido aí, o que é relação risco-recompensa? Imagina que você entrou em uma operação, por exemplo, para ganhar com risco de $100, tá? Se você perder, você vai perder 100. Se você ganhar, você vai ganhar 200. Então, essa relação risco-recompensa, basicamente, significa que você tem 2 de recompensa para cada unidade de risco. Essa relação aqui é de 2. A gente pode pensar, 2 de recompensa para 1 de risco. Se você tiver arriscar 100, por exemplo, né, para ganhar 100, você tem uma relação de 1. Né? Então, divide-se a recompensa pelo risco e assim por diante. Tá? Então, isso é uma relação risco-recompensa. E por que nós precisamos falar de taxa de acerto? Por causa que, dependendo de qual for a relação risco-recompensa e qual for a taxa de acerto, a gente pode ter um determinado tipo de resultado no mercado financeiro. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Vamos ampliar um pouquinho aqui para você. Imagine que nós temos uma relação de 1 de risco para 2 de recompensa e que nós tenhamos uma taxa de acerto de 50%. O que isso significa na prática? Isso significa que a cada 1.000 operações, tá? Se você tiver uma taxa de acerto de 50%, você vai acertar 500, ou seja, metade, 50%. Você concorda comigo que existe uma boa chance de que ao final dessas 1.000 operações você acertou 50%? Quando você perdeu 100. Quando você ganhou 2. Então, teoricamente, tá, com uma taxa de acerto de 50% e uma relação de 1 de risco para 2 de recompensa, você provavelmente terá uma curva de crescimento de capital que vai apontar para cima. Ela é inclinada para cima, ou seja, você potencialmente vai ganhar dinheiro. Por que potencialmente? Porque existem outras variáveis aí no meio, tá? Depende também. Uma coisa que muita gente não fala muito é a questão
da sequência de operações consecutivas negativas. Isso é importante também porque isso pode acabar, mesmo dentro de uma taxa de acerto de 50%, pode acabar minando o seu capital de tal forma que quando você começa a ganhar, você não consegue recuperar na mesma proporção. Mas isso é um tema para um outro vídeo, é um outro tema sensível que não se fala muito. Então, se você arrisca 1 para ganhar 2 e você tem uma taxa de apenas 50%, supostamente, né, você vai ganhar dinheiro no longo prazo, vai ter uma curva de crescimento de capital que é bonitinha, mais ou menos desse jeito, é claro, né, respeitando aí a representação gráfica meio não tão boa que eu fiz, tá certo? Agora imaginemos uma outra situação assim, ó, que você arrisca 1 para ganhar 1 e você tem a mesma taxa de acerto de 50%. O que vai acontecer nesse caso? Quando você perde 1, quando você ganha 1. E você acerta metade, a sua conta provavelmente vai ficar assim, ó, lateralizado, sem sair do lugar, certo? Ou seja, você vai ficar preso no 0 a 0 constantemente. É claro que não é uma linha reta, né? Porque você vai ganhar, depois vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Mas no longo prazo, com uma taxa de acerto de 50% e uma relação de 1 para 1, você vai ficar lateralizado sem sair do lugar. Existe algum estudo que traz essa outra possibilidade. Eu podia estar fazendo isso aqui no Excel, né, mano? Fala a verdade. Enfim, agora que eu estou pensando aqui que eu poderia ter feito no Excel. Mas vamos continuar aqui que já está pronto. Então, imagine a minha tabela. Imagine uma relação de risco-recompensa. Você arrisca 1 para ganhar 2, tá? E você tem 40% de taxa de acerto. O que acontece nesse caso, tá? Você vai ganhar dinheiro. Supostamente, tá? Quando você ganhar, você vai ganhar 2 vezes. Quando você perder, você vai perder 1. Você tem 40% de taxa de acerto. A sua conta ainda vai apontar para cima, com seus solavancos, mas ainda vai apontar para cima. Agora, perceba que existe um conflito aqui, né? Porque quando nós colocamos uma relação, vamos desenhar um pouco agora como é que é no gráfico. Então imagina que nós temos esse cenário, tá? O mercado subiu, voltou, chegou até aqui, beleza? Muito bem. Imagina que você decide comprar aqui nesse ponto. Maravilha. Você entra posicionado, vamos desenhar de outra cor, você coloca a sua operação aqui nesse ponto, você coloca o seu stop loss aqui, por exemplo, e o seu take profit lá em cima. E aí você pensa o quê? Bom, aqui eu tenho a distância de 1, imagine que você está arriscando 1% da sua conta, e aqui você tem um risco, uma recompensa de 2, potencial de 2. Ou seja, se você perder nessa operação, você vai perder 1%. Se você ganhar, você vai ganhar 2%. Muito bem, muito bonito na teoria. Qual que é o detalhe? Qual que é a pegadinha aqui? Você consegue perceber que é muito mais fácil o mercado se movimentar 1% em qualquer direção do que 2%? Vamos pensar nisso um pouquinho? Você percebe que é muito mais fácil o mercado se movimentar 1% do que ele movimentar 2% em qualquer direção. O que isso significa na prática, senhoras e senhores? Isso significa que se você tem uma relação risco-recompensa de 1 de risco e 2 de recompensa, o que acontece na prática é que você, nesse caso aqui, 1 de risco, né, podemos pensar nessa situação aqui, ó, 1 de risco e 2 de recompensa, na prática isso significa que existe uma maior probabilidade de o mercado pegar o seu stop loss do que se movimentar até o seu alvo final. Tipo, cara, mas se eu perder, eu perco 1. Se eu ganhar, eu ganho 2. Ok. Mas aí tá o trade-off. Que é o quê? Pode ser que o mercado faça um movimento lá em cima, aí ele volta e pega o seu stop loss aqui no 0 a 0. E se você tivesse uma relação risco-recompensa, de 1 para 1, por exemplo, tá? Aqui, isso aumentaria a sua taxa de acerto e você provavelmente teria saído da operação. Então, muitas operações que dentro de uma estratégia tem uma relação de 1 de risco para 2 de recompensa, aqui foi negativa, por exemplo. Mas aqui, essa mesma operação teria sido positiva. O que isso significa na prática? Que temos um conflito. E como é que se resolve esse conflito? Não se resolve. Esse trade-off, essa escolha conflitante, não existe resposta, não tem fim para essa situação. Não existe uma resposta. É uma questão de escolha. E aí, lembra que eu falei de trade-off, né, no começo? Imagine 2 situações. Situação número 1,
situação número 2, onde a situação número 1 apresenta aspectos positivos e negativos, a situação número 2 apresenta aspectos positivos e negativos. E aí, o que é o trade-off? Você olhar para a situação e falar assim, olha, eu gosto mais desse tipo de configuração aqui, e por isso eu vou buscar esse aspecto positivo, vou conviver com esse aspecto negativo e não vou ter essa combinação do item 2. Na prática, significa aceitar os aspectos negativos de qualquer escolha que você fizer, tá? Levando em consideração que você vai tentar buscar aquele aspecto positivo. Isso que eu estou falando aqui agora é o ponto inicial para você conseguir pensar um pouco fora da caixa, para você expandir a tua mente. Por quê? Existem muitas pessoas no mercado financeiro que eles procuram trazer a verdade deles, a forma deles, né, de pensar o mercado como sendo uma lei universal. Então eu quero arriscar 1 para ganhar 1. Se eu tiver 50% de taxa de acerto, a conta vai ficar lateralizada, não vai sair do lugar. 1 para ganhar 2, com 50% de taxa de acerto, potencialmente vou ganhar dinheiro. Tá? Mas muitas vezes acontece o quê? Então quer dizer que eu vou buscar isso aqui se eu tiver 50%. Não é tão simples assim acertar 50% das vezes, conforme você vai perceber. Nossa, Diógenes, mas é 50%? Cara, jogar uma moeda para cima. Vai lá e faz o teste. Eu lido com esse tipo de comentário, de perguntas diariamente. Tá? Não é tão fácil, não é tão simples assim. Falou assim, cara, eu vou colocar uma relação de 1 para 2. Se eu tiver 50% de taxa de acerto, eu vou ganhar dinheiro no mercado. Ok, isso na teoria, no papel, é isso mesmo. Mas e você consegue encontrar essa situação onde você arrisca 1 para ganhar 2 e você tem de fato 50% de taxa de acerto? Você consegue encontrar? Mas e se eu colocar um trailing? Não, se você colocar um trailing, já esquece e joga tudo fora. Isso aqui que eu estou te apresentando é completamente... não dá para colocar trailing, porque a gente teria uma outra possível combinação. Então perceba aqui, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte: sempre que você escolher alguma coisa no mercado financeiro, tá? E na vida, não só no mercado financeiro, na vida, você vai precisar abrir mão de alguma outra coisa. Se você escolhe o aspecto positivo de uma coisa, você precisa saber que junto com aquele aspecto positivo vem outras coisas potencialmente negativas e que podem mudar completamente o cenário do jogo. Então é importante ter isso em mente. E muito importante ter em mente que, às vezes, aquilo que alguém traz como sendo uma verdade universal do mercado, na verdade, nada mais é do que uma opinião pessoal. Então tem muita gente que pega a opinião pessoal sobre o mercado, sobre gerenciamento de risco especialmente, e tenta trazer essa ideia como se fosse uma verdade universal do mercado, quando na verdade é apenas a opinião dele, pessoal daquela pessoa. Então, o convite para você aqui nesse vídeo, tá? Entre todos esses vídeos que eu estou fazendo para você, é para você pensar que existe uma escolha conflitante, que você precisará escolher uma dessas combinações e abrir mão de todas as outras, se você for fazer certo. Se for fazer com um bom gerenciamento de risco, com estratégia, com método, com técnica. Ok? Você vai ter que escolher alguma coisa e buscar o aspecto positivo dessa coisa e conviver com o aspecto negativo dela. Tá? E você vai ter que abrir mão das outras coisas que são diferentes. No gerenciamento de risco isso é importante. Eu, por exemplo, opto por ter uma relação risco-recompensa negativa. Quando eu perco mais. Quando eu ganho menos. Tá? Mas eu tenho uma taxa de acerto em torno de 87, 91, 92% de taxa de acerto aproximadamente. Agora, essa relação para mim é negativa. Então, quando eu perco mais. Tá? Quando eu ganho menos. Diógenes, isso está errado. Não existe errado. O errado é o que não funciona, o que não dá dinheiro. Então perceba bem, abrir a mente, expandir a mente é exatamente isso, estar disposto a questionar aquilo que você vê, aquilo que você ouve e pensar, cara, qual que é a aplicação prática disso? Porque eu vejo um monte de gente que está aí, operando com relação de 1 para 2 e se ferrando constantemente no mercado. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal, amanhã teremos vídeo novo a respeito do mercado. Um forte abraço, fica com Deus. Deixa o seu like nesse vídeo e te vejo amanhã de novo. Até mais.